Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à destruição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença que lhe falta razão. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando no olhar ele crescerá a mão. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs. Quando no coração isso ainda é crucificado. De mim rosnam na uma todos os que me odeiam. Mais contra mim dizer, Peste maligna deu nele e caiu de cama. Até o meu inimigo em quem eu confiava. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Com isto conheço que tu te agradas de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Todo mundo encontrar Levítico 18, 1 a 5, e logo depois Levítico 19, versículos 9 a 18. Madalene Príncipe, a leitura, por favor. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem as minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. E agora Levítico 19, 9 e seguintes. Cláudio, por favor. Quando fizerem a colheita do trigo, não ponham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os povos e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não roubem, não mintam, não enganem os outros. Não façam juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma coisa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Muito bem, essa é a leitura. As leituras de hoje, elas nos levam a uma reflexão de Deus nos acolhe, Deus nos assiste, e cada um tem o desafio de ajudar a melhorar a vida, o meio de vida do próximo. Em Israel havia uma caridade institucionalizada. Ela é superior a qualquer coisa que hoje se chama justiça social. Hoje, quando ouvimos falar em justiça social, nós podemos ter certeza, nós estamos ouvindo ou gente ingênua falando, ou gente que pensa assim: se você tem, eu não tenho, você não pode ter, então tem que dividir. Isso é um resumo da justiça social, que é uma filosofia aparentemente bonita, mas ela
Assim termina a leitura da carta. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado pelo versículo. Glórias a ti, Senhor. Vocês lerão os versos múltiplos de 5. Isso quer dizer que o primeiro versículo vocês lerão comigo. O bom samaritano. Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 8 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Assim termina o Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Querida comunidade, 86 anos de fundação da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, dia da nossa festa da colheita, ou dia da festa do fruto do trabalho. Tanta coisa num dia só, dia de emoção. Quando a gente contempla esses frutos da terra, quando sobre o altar vejo um jarro d'água, se tornou um elemento preciosíssimo, isso é tocar o coração. Isso nos remete ao primeiro artigo do credo: Deus, nosso Criador, provê o necessário para a nossa vida, para o nosso sustento, quer trabalhemos na lavoura, quer na escola, quer na indústria, no comércio, onde for. É também um momento de reflexão sobre a história da comunidade, que começou no dia 6 de julho de 1930. Nosso irmão da fé, Ivo Rovener, nos enviou uma súmula do seu trabalho nesse sentido, que ele está historiografando a comunidade de Cristo. Então vejamos ali alguns detalhes. A comunidade evangélica luterana Cristo Celtic, filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, primeira do distrito nordeste catarinense. Nosso distrito envolve Schroeder, Guaramirim, Jaraguá, Joinville. Mas todo o trabalho da região começou
começou aqui em Schroeder. Todo o trabalho da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Distrito Nordeste Catarinense, começou aqui em Schroeder em 1930. Fundada em 6 de julho. 6 de julho, portanto, 86 anos comemorados na quarta-feira passada. Alguém aqui tem 86 anos ou mais? Temos alguém com 86 anos? Dona Ruth, quantos? 86, olha só. 86 anos é uma longa história. E graças ao amor de Deus, parece uma história tão breve. Vejamos mais coisas. Ela foi fundada por 24 congregados. 24 pessoas se reuniram. Nós queremos um trabalho com um novo estilo, onde a palavra de Deus em lei e evangelho seja o centro da pregação, o centro do culto. Muito bem, a Comunidade de Cristo tornou-se matriz de 27 congregações ou comunidades, sendo elas 11 em Jaraguá do Sul, 12 em Joinville, 4 em Schroeder, 1 em Guaramirim. Isso acho que deu mais, né? 23, 28. Tá? Vamos ver os pastores. Primeiro pastor, Emílio Reinheimer. No ano passado estiveram conosco os 3 filhos do pastor, sobreviventes, né? Do primeiro pastor. Alguém lembra? Ano passado, na festa dos 85 anos, estavam aqui as 3 filhas do pastor Emílio. O pastor Emílio trabalhou aqui em 1931, comunidade fundada em 1930. Ele chega no início de 31 e tem que ir embora em 42, porque era um perigo. Ele era de origem alemã. E no tempo da guerra havia uma histeria. Se alguém fosse descendente de alemão, descendente de italiano ou de japonês, era um terror, era um verdadeiro perigo. O pastor Emílio fez um trabalho cavalar. Ele tinha até escola. Os melhores livros didáticos, talvez até do país, estavam na mão dele naquela época, aqui em Schroeder. Mas teve que ir embora graças à polícia do Bananal, hoje Guaramirim. Antepassados de vocês devem ter passado por humilhações também. Exemplo: alguém de vocês é descendente de gente que teve que tomar querosene durante a Segunda Guerra porque foram surpreendidos falando em alemão? Ali, ó. Provavelmente o pai e o avô recebeu a penitência. Se vocês perguntarem para os antepassados, né? Tem histórias incríveis. Um dia eu estava conversando com o Henrique Flor e ele contava que, não lembro se foi ele ou um amigo dele, foi preso, recebeu ordem do oficial de justiça para apresentar-se na prisão, porque seria recolhido o xadrez. E então aquele senhor pediu: eu posso levar minha gaita, posso levar meu colchão? Pode. Posso ir de cavalo e carroça? Pode. Então ele aparelhou o seu instrumento de carga, e quando ele subiu, o oficial de justiça fez menção de embarcar junto. E o homem disse: não, senhor, o senhor veio a pé, mas o senhor vai caminhar do lado, porque essa carroça é minha e ninguém mais sobe nela. Tudo isso porque o pobre homem falava em alemão. Tem essas histórias dos pastores. Teve pastor que foi recolhido à cadeia em Florianópolis, teve pastor com os livros confiscados. Gente aí dos antepassados nossos enterraram os livros, colocaram nas paredes duplas das casas. Cada coisa que só por Deus mesmo que o trabalho do reino de Deus continua. Muito bem. O pastor Emílio faleceu há 36 anos em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. O filho dele trabalhou no oeste do Paraná como estagiário. E graças ao filho do pastor Emílio, a minha família foi aproximada da igreja. Tá? Graças ao filho do pastor Emílio, então estagiário Tenor
Segundo o pastor Arnaldo João Schmidt, de 1943 até 1950, falecido no dia 31 de março de 2002 em Porto Alegre. Ele foi presidente da igreja, foi diretor do seminário. No meu tempo de estudante, ele deu aulas de teologia pastoral para a gente. Terceiro pastor, Martim Ernesto B, que esteve conosco no ano passado, trabalhou aqui de 51 a 55 e mora em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Todos lembram dele aqui presente no ano passado, né? Quarto, não foi um pastor, ele fez um trabalho de pastor, era o seminarista Paulo Mário Pires, em 56. Conta-se por aí que ele é recém-chegado, que parece que foi hospedado na casa da família Kneipel, e um dos funcionários da família, acho que não conhecia direito o novo pastor, estavam tomando banho no rio, e um jovem disse: você também vai no bailão hoje à noite? Ok. Paulo Guides faleceu cedo. Ele teve um aneurisma cerebral e lá no hospital, na convulsão, ele arrancou os aparelhos, a medicação e faleceu em Porto Alegre em 79. Pastor Herbert Herrle, de 51 a 60, de 57 a 61, trabalhou aqui. Contou-nos o professor Arlindo Scheffler que havia gente de outras igrejas pedindo que o pastor Herbert Herrle fosse embora, porque eles estavam perdendo gente para a comunidade de Cristo por causa do carisma do pastor Herrle. O professor Scheffler comentou. Ele faleceu em 1980 no Distrito Federal. O filho dele já esteve aqui em 97, Flávio Herrle, que trabalha agora em Ponta Grossa. Sexto pastor, Elmer Ludwig Schall, de 62 a 64, faleceu em 79 em Gramado, Rio Grande do Sul. Sétimo, pastor Valdemar Raimann, de 65 a 74, reside em Ijuí. Trabalhou com ele o estagiário Sereno Butke. Alguém lembra do, hoje ele é pastor Sereno, aposentado? Sereno Butke. Ele falava língua alemã, que nem eu, e ele foi falar padrinhos de batismo em alemão e falou Taufpater, né? Ok, mas isso não diminui, isso é um humor pastoral. Ok, oitavo pastor, Billy Redel, de 75 a 78, aposentado, agora mora em Canoas, esteve conosco no ano passado. Nono pastor, Edemar Zinck, de 78 a 85, residente em Schroeder, claro. Décimo, esse que vos fala, de 97 até aqui. De 2006 a 2009, mediante um contrato anual, atuou como obreiro auxiliar do reverendo Reinaldo Alquinito. Alguns momentos aí, batismo. Os primeiros batismos foram gêmeos, Herbert e Rita Hasse, no dia 12 de novembro de 1929, quando ainda era ponta de missão em Schroeder, né? Ainda era ponta de missão. E não foi o Emílio que batizou, foi um outro pastor, era o pastor Matis. Família Hasse, tem gente ligada aos Hasse nessa turma do Herbert? Fiquem de pé, por favor. Temos da Patrícia, filha do nenezinho da época Herbert. Ok, obrigado. Confirmação, dia 23 de agosto de 31, primeira classe. E o detalhe, desses confirmandos da primeira classe de 1931, tem uma que vive em Joinville, Dona Hulda Denker Fibrantes, esteve conosco no ano passado. E se não acontecer algum imprevisto, ela estará conosco na confirmação em outubro. Casamento, dia 21 de fevereiro de 1931, Henrique Roveder e Herta Fröner Roveder. Pessoal ali ligado a essas duas famílias, por favor, fiquem de pé. Roveder Fröner, tá? Olha aí. Muito bem, obrigado. Sentado. Sem nenhuma marcação contra nós, que não temos nenhum parente ligado a Roveder Fröner, Fibrantes ou Hasse, nada disso, né? Só para recordar um pouco.
assim eu fundo uma nova paróquia Unidos em Cristo. Em 2009, em Guaramirim, João Pessoa e Schroeder 1, fundo uma nova paróquia Irmãos em Cristo. Muito bem, nesse contexto nós estamos celebrando 86 anos da Comunidade Cristo e Festa da Colheita. E eu aproveito o texto do Evangelho do Bom Samaritano para vos falar um pouco sobre a presença do Reino de Deus. Primeiramente destacando que Deus age através da igreja. Deus age no mundo para propagar o Evangelho através da igreja. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando muito mais do que de prédios, de CNPJs ou inscrições no governo federal. Nós estamos falando de gente, que o apóstolo Pedro chama de pedras vivas, de gente ligada a Cristo mediante a fé, fé que foi plantada em nós pelo Espírito Santo, regada, alimentada pelo amor, pela graça de Deus em Cristo. Muito bem. Deus trabalha através da igreja. Você e eu somos igreja. Independentemente do cargo, você e eu somos igreja. Se você tem clareza disso, nada mais segura você. Você vai dizer: olha, Cristo deu a vida dele por mim. Tudo que eu fizer por ele, o que eu passar por ele, ainda vai ser pouco comparado com o que ele fez por mim. Se você entendeu isso e vive por isso, ninguém mais te segura na igreja. Você vai dizer: meu Deus, aqui estou com os meus dons, com os meus bens, com minha inteligência, com o meu tempo, com minha família para te servir. Muito bem. A história do bom samaritano nos faz pensar sobre o amor de Deus que nós devemos a Deus e devemos ao próximo. Martinho Lutero diz que pela fé nós estamos livres do pecado, da morte, do diabo, e não devemos nada a ninguém, porque recebemos Cristo. Agora, pelo amor, devemos tudo a Deus e devemos ao nosso próximo dedicação, tempo, carinho, atenção, afeto. A história do bom samaritano destaca isso. Agora, claro, a história do bom samaritano vai além disso. A história do bom samaritano nos faz pensar sobre a questão da vida eterna, tanto nossa como das outras pessoas. Isso nos faz refletir sobre a missão da igreja, a causa da existência da igreja, também da comunidade de Cristo. Um professor da lei, segundo o Evangelho, se aproxima de Cristo e pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta já está mal feita, porque o que você herda, para herdar você não precisa fazer nada, já é teu. No devido tempo será seu. Mas era um professor que acreditava que ele poderia fazer algo para conseguir um espaço no reino de Deus na vida eterna. E aqui, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, presta atenção, que facilmente você e eu também caímos no erro de achar que nós podemos fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. Essa é uma das maiores arapucas, uma das armadilhas mais traiçoeiras que aparece na vida do cristão. Alguém achar que por ser isso, por fazer aquilo, vai merecer um lugar no céu. Não. No céu só entram os filhos de Deus. E assim como os nossos filhos, os seus filhos não conseguem fazer nada para serem filhos, assim também ninguém consegue fazer absolutamente nada para ser filho de Deus. É Deus que nos gera espiritualmente, nos dá o seu Espírito Santo, nos planta a fé em Cristo no coração. Isso precisa ficar claro. Conforme dissemos no terceiro artigo, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Jesus conta aquela história do bom samaritano para explicar ao professor da lei, quando ele disse: quem é o meu próximo? Porque Jesus disse: você vai amar o seu próximo. Jesus conta que duas pessoas
pessoas ligadas à igreja não ajudaram aquele pobre assaltado, caído à beira da estrada. Um era um pastor, um sacerdote. O outro era, digamos assim, da comissão de altar ou da diretoria da igreja. Todos eles preocupados com, não, eu tenho trabalho lá na igreja, eu não posso ajudar. Parecia justo. Mas a vida está acima de qualquer organização. E eles nós temos que aprender isso. Claro, seria constrangedor, por exemplo, se eu tivesse num culto, para oficiar um culto, vir para cá, de Jaraguá do Sul, de Guaramirim, numa manhã solitária, onde é que não há ninguém na rua, está todo mundo de greve, e ali está um acidentado, e se eu passar, não posso, tenho que socorrer, mas aí eu comprometo o horário do culto. Quem vai entender isso? Mas é meu dever. Em Florianópolis, há muitos anos, ocorreu um acidente de trânsito na frente da igreja, uma das comunidades luteranas, pastoreada pelo então pastor Martinho Zonta. E eles estavam lá na pregação, louvando a Deus no hino, e deu aquele estardalhaço bem na frente da igreja. O que o pastor fez? Diz: gente, nós vamos parar o nosso culto aqui dentro e ele vai continuar lá fora. Nós vamos ajudar, nós temos que levar gente para o pronto-socorro, quem tem carro. Era um acidente enorme envolvendo um ônibus. Foi certo? Foi. A vida está acima de qualquer instituição, de qualquer organização, de qualquer programa. A preservação da vida. O samaritano nos ensina isso. Na nossa vida também entrou um bom samaritano. Quando nós fomos assaltados pelo diabo, pelo pecado, pela maldade, pelas forças infernais, jogados na beira do destino, sem chance de encontrar solução, eis que vem o bom samaritano. Entra em nossa vida, entra em nosso mundo, conhece as nossas dores e tormentos, medos, angústias e pesares, desce do seu trono celestial e não paga uma ou duas ou três diárias, como fez o samaritano do Evangelho. O nosso bom samaritano, vendo a nossa situação, jogados à beira da estrada do destino, do descaminho, de uma vida sem esperança, sem solução, sem salvação, ele pagou com o próprio sangue. O bom samaritano Jesus fez isso. E não apenas fez, ele nos acompanha. Conforme diz o Salmo: quando estou doente, tu me afofas a cama, tu me guardas, tu me proteges, tu me guardas contra meus inimigos. Como é bom poder contar com este bom samaritano. Ao longo da história da comunidade de Cristo, 86 anos, ele é o grande inspirador, o nosso salvador e inspirador para nossas ações, e ele nos abençoa, nos guarda, nos acompanha, nos dirige com a sua palavra para nós sermos bons samaritanos na vida dos outros e sermos pequenos cristos, não para morrer e salvar alguém do inferno, que isso Cristo fez, mas pequenos cristos, conforme diz Lutero, para levar o amor de Deus às pessoas. Há tanta gente em Schroeder que ainda não encontrou o Salvador. Eles vivem uma vida angustiante. Talvez até já falaram para nós: eu não sei nem por que eu vivo, eu não sei por que eu existo, eu não sei o que haverá depois da morte, se é que haverá alguma coisa. Talvez eles dizem isso. Outros já estão tão perdidos que dizem: eu não creio em Deus, eu sou ateu. Põe gente perdida nisso. E ali cada um, com o seu vizinho, com o seu próximo, vai ser o bom samaritano para juntá-lo, ou tentar ajuntá-lo dessa sarjeta da vida. Deus nos conceda isso. No dia da festa da colheita, no dia da comemoração dos 86 anos da comunidade de Cristo,
Louvar a Deus, porque o grande bom samaritano nos socorreu. Louvar a Deus, porque Ele providenciou os pastores para pregar o Evangelho. Louvar a Deus, porque Ele nos concede o fruto do nosso trabalho. O suor do teu rosto comerás o teu pão. E nos faça sempre viver uma vida de gratidão, de agradecimento, sabendo que por nós não somos nada. Bem diferente daquilo que uma universitária nossa ouviu na aula de psicologia, quando o professor incrédulo entra lá e diz: não venham me dizer nada sobre Deus, graças a Deus eu estou aqui. O professor arrotou e disse: eu tenho meus méritos. Ah, tem sim. Até que quando ele for sepultado, ele vai se encarregar sozinho para dentro da cova. Coração agradecido, humildade e coração amoroso, coração amigo para o próximo. Muita gente vai conhecer o amor de Deus observando a minha vida, a tua vida. Deus nos abençoe e guarde nesse propósito. Amém.